A receita desta semana é uma mistura de praticidade e sabor. Prato único acompanhado de uma salada verde resolve o jantar após um dia cansativo de trabalho. Você pode até fazer e congelar e transformar esse prato em coringa na sua casa. Oi, eu sou o Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Do Livro à Mesa. Bem-vindos ao Do Livro à Mesa. Episódio de hoje: Quibe recheado, o livro e a receita. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vou fazer mais uma receitinha aqui pra gente. De novo é uma receita fácil, tranquila de se fazer, milenar. Olha só que legal. Vou usar de novo o mesmo livro, o da marmita. Por quê? Vou explicar. Eu li alguns comentários em algumas redes sociais que o pessoal anda sem tempo de fazer a marmita, que tem que fazer correndo de manhã, e a gente consegue se preparar para isso, a gente consegue se programar para isso, né? Fazer a marmita com um tempo de antecedência, até mesmo na noite anterior, pode fazer algumas e congelar, e esse é um prato ideal para congelar, por exemplo, né? Você pode ter no seu congelador e descongelar de porções. Nós vamos fazer quibe, que também já foi conhecido como kibé. Eu acho que é assim que fala, né? Ele teve origem no Oriente Médio, não tem uma data precisa, né? Mas é milenar, na Líbia, na Síria, na Palestina, no Iraque, e nesses lugares, né? E quibe significa alguma coisa parecida com bola, com formato arredondado, alguma coisa assim, né? O quibe foi inventado como uma forma prática de usar toda a carne do animal que era abatido. Por exemplo, lá o cordeiro, né? Eles usam muito cordeiro lá, então era uma ótima forma de usar todo o cordeiro e usar as especiarias também, né? Que eles tinham lá. É um prato muito versátil, porque ele pode ser assado, frito, cozido, cru, é uma delícia, que é o meu favorito, né? Ele é comum nas famílias do Oriente Médio, é comum que seja um prato familiar, feito em família, nas festas, para comemorar as datas que eles têm lá. Então reúne todo mundo para fazer quibe. Olha que legal, achei muito interessante isso. No Brasil, chegou o quibe no final do século XIX, começo do século XX, com a migração árabe, e aí eles trouxeram, e logo a gente assumiu esse prato, né? A gente pegou pra gente esse prato e desenvolvemos algumas versões dele, né? A principal mudança que a gente fez foi a substituição da carne de cordeiro por carne de boi, que é mais comum aqui pra gente. E, como o brasileiro é muito criativo, a gente começou a rechear ele de tudo quanto é jeito, né? Adaptamos também os temperos, as carnes. Até mesmo, a gente faz até mesmo quibe que não é de carne, imagina, existe quibe vegetariano, olha que legal. Mais ou menos assim, em algum lugar do Oriente Médio, alguém teve essa brilhante ideia de misturar a carne com o trigo, que é um trigo de moagem mais grossa, né, um trigo especial para quibe, e deu muito certo. E a gente amou, né? É um prato muito amado aqui no Brasil. Tanto que tem em todo lugar, né? Nós vamos fazer uma versão hoje de quibe assado. Tranquilo, fácil, prático, muito rápido. Pouquíssimos ingredientes e principalmente sem enfiar aquelas coisas. Não. Pimenta síria e sal. Só hortelã, trigo, carne e só. Olha só que legal. Estou usando patinho no nosso quibe. Por quê? Porque é uma carne magra. Eu não quero ele muito engordurado, porque a gente tem que sempre pensar nos porquês, né? Porque a gente pode comer ele cru.
Imagina como uma carne muito gordurosa, crua, não vai ficar legal, não vai ficar na boca, não vai ficar gostoso, vai ser difícil de mastigar e tudo mais. Então, preferência para carnes magras, eu estou usando o patinho e eu vou rechear esse quibe também para ficar mais apetitoso, talvez, mas pensando na marmita, né? Pensando em você que vai fazer marmita, para ter um almocinho mais legal, uma janta mais legal, ou um lanche mais legal, alguma coisa assim, ficar mais bonito, mais completo, mais nutritivo, tudo mais, tá bem? Tranquilo, viu? Tranquilo. Uma coisa que eu gostei dessa receita é que ela fala pra gente usar gelo na hora de misturar o trigo com a carne. Legal que é pra manter o frescor, a carne vermelhinha, né? Pra não ganhar muito calor no manuseio. Achei muito legal isso. Acho que o único senão disso tudo é pede para untar a forma que a gente for assar o quibe. Beleza? E também tem outra, lembra? Toda vez que for usar o forno, pré-aquecer ele antes uma meia horinha, vai ficar show. E é isso. Vamos para a nossa cozinha. O mise en place já está feito, mesmo porque não tem muito o que ser feito, a não ser cortar a cebola e o hortelã. O resto está tudo em ordem. Perdão. Tem uma coisa muito importante a ser feita também, na verdade duas. Deixar o trigo de molho por pelo menos 30 minutos e depois tirar o excesso de água dele com um pano de prato. Como assim? A gente vai pegar um pano de prato, vamos colocar o trigo dentro, torcer para ele escorrer. A minha dica a respeito disso é: não use pano de prato novo, senão a sua esposa, mulher, namorada, amigo vai ficar bravo com você. Beleza? Pega um pano de prato não tão novo para fazer esse procedimento, esse pré-preparo, tá bem? Então tá, vamos lá para nossa cozinha e vamos fazer o nosso quibe, tá bem? Mais uma vez, pessoal, bem-vindos aqui à minha cozinha. Mise en place já está aqui. Esse daqui é o pano de prato que eu vou usar, não se assustem. Ele é velho, é para isso, tá bom? Tudo muito simples, tudo muito tranquilo, como eu falei para vocês. Meu patinho já tá moído, tá lá na geladeira. Meu mise en place já tá feito. Olha só, a cebola bem picadinha, ó. Bem picadinha, tá vendo? Um punhado generoso de hortelã também cortadinho. Conseguem ver, né? E eu vou usar 2 tipos de queijo. Por quê? Porque eu tinha na minha geladeira. Que é mussarela e mussarela de búfala. Perfeito? A gente vou despedaçar a mussarela de búfala no quibe e a gente coloca ele para assar. Lembra, vamos misturar. Então tem que ter um bowl, uma tigela bem grande para caber a mão e massagear ele aí, né? 5 pedras de gelo junto para fazer essa mistura. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma parte, colocar o recheio, colocar outra parte, forno. Em tempo de forno, não tenho muito o que dizer no olho, você tem que ficar de olho. Se você gosta mais bem passado, deixa um pouco mais. Gosta um pouco menos passado, deixa um pouco menos, se quiser no ponto. Mas tem que ficar de olho, tá bem? 180 graus o forno, o meu já tá ligado, porque meu forno é elétrico. Já tá ligado, já está esquentando. Eu creio que daqui a pouquinho ele já vai estar perfeito pra gente colocar o nosso quibe pra assar. Então vamos fazer o quibe em si, né? Vamos fazer o quibe e vamos já colocar ele na forma. Eu vou pensar numa louça para colocar para assar. Talvez. Vou pesquisar aqui no meu acervo de louças, olha só, nas minhas louças, ver se eu tenho alguma louça legalzinha pra gente montar esse quibe, tá bem? Já volto já. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o excesso de água do nosso trigo. Tá vendo? O trigo já tá hidratado, olha, ele é bem bonito, ele é gostoso de manusear. Só que não. Eu não gosto muito porque eu sofro sempre. Ó, o que eu tô fazendo? Tirando todo ele, né? Eu já tirei um pouco do excesso de água numa peneira. Então eu tô tirando todo o nosso trigo para quibe. Você compra, você acha isso fácil em lojas, viu? Tem de tudo quanto é jeito, tem branco, tem esse que é marrom, dá na mesma. Então o que eu fiz? Ó, tá vendo? Eu fiz uma trouxinha assim, ó. Ó, já tá pingando água. Eu vou lá na pia agora pra escorrer isso aqui. Olha aí, pessoal, tá escorrendo água. Só afastar minha torneira aqui um pouco. Ó. Então a gente faz isso aqui, ó.
aperta com força, torce o pano para sair todo o excesso de água. A gente até quer essa água, um pouco, né? Ele tem que ficar úmido, mas não muita, tá vendo? Então, aí. Ok? Praticamente isso aqui, ó, fica desse jeitinho, ó, uma bola mesmo, ó que legal. Ó, uma bolinha, tá vendo? Rasgou. Por isso que eu falo, usa um pano de prato não novo, por favor, tá bem? Escorri o trigo, separei, peguei o patinho e agora eu vou começar a temperar. Vou colocar cebola, vou colocar hortelã, vou colocar o sal, não vou colocar tudo, depois a gente experimenta e vê se precisa de mais, tá? Ok, mas a pimenta síria eu vou pôr toda e um pouquinho de azeite, só um pouquinho. Eu vi que tem trigo em todo lugar, né? Meu Deus. Bom, aí agora nós vamos com a mão, vamos incorporar a carne e o trigo e o gelo. Vou colocar o gelo também. Então vamos lá. Mexendo aqui. Mais da metade, não, metade, ó. Coloquei metade do trigo. Ah, que legal, ele tá ficando bem vermelhinho, ó. Uau. Gostei. O cheiro tá maravilhoso. Vou colocar mais um pouco do trigo. Ok, e vou colocar o final do trigo. E vamos incorporar todo esse trigo com a carne e com os temperos. Bom, o quibe já incorporou, né? Já está incorporado o trigo e a carne e os temperos. Olha, ficou bonito, né? O gelo quase derreteu. Tem uns pedacinhos ainda, mas ele está derretendo. Está cremoso, diríamos. Não, tá... olha, gostoso de manusear. Vou experimentar um pedacinho. Lembra que eu falei que a gente pode comer cru, por isso compre carne de boa procedência, né? Eu vou comer um pedacinho para ver o sal. Para mim tá ótimo. E agora eu vou montar os quibes e vamos levar ao forno. Eu dividi a nossa massa em 4 pedaços porque eu vou fazer 2 travessinhas aqui, tá? Ó, essa aqui é uma delas. Então lembra, a gente coloca a parte de baixo, né? A untada, a minha cerâmica aqui. Vamos colocar a parte de baixo. Tá vendo que eu tô fazendo as bordinhas também, né? Ó, eu aperto e ela sobe. Por quê? Porque eu quero que fique bem recheado, que o recheio fique dentro, na verdade, né? Ó, tá vendo? Então, é isso que eu tô fazendo. Vou pegar uma mussarela. Vou por aqui. Vou pegar uma mussarela de búfala. E colocar aqui. Tô pensando em colocar um pouquinho mas eu não vou colocar nada, vai ficar assim mesmo. Porque eu quero ele tradicional mesmo. Olha aí. Aí eu pego a outra parte e cubro. Tá vendo? Tô juntando, vai juntando, vai juntando. Ó, ficou bonitinho, né? Que legal. Gostei. Vamos fazer outro? Deixa esse aqui. Vamos pegar outro.
Parte de baixo. Vou fazer essa. Parte de baixo. Espalha bem. Faz uma caminha, ó, bem legal. Mussarela de búfala. E colocamos a mussarela de búfala. Vou espalhando ela. Pegar a outra parte. Dá uma apertadinha assim, uma forma nela já, né? Acertar as emendas aqui, ó. Então temos duas travessinhas de quibe. O que eu vou fazer? Limpar a borda. Pra não queimar, para não ficar feio, né? Limpar um pouquinho a borda. Ok. Vou pegar uma assadeira. Colocar as duas. Não vou colocar, nunca coloque direto no forno assim. Não é legal, né? Porque pode ter algum trinco, pode quebrar. Então eu vou pegar uma forma de pizza, talvez. Uma forma de pizza. Acho que eu tenho aqui uma forma de pizza. Pronto, já peguei a forma. Vou colocar os irmãos aqui. Olha aí. Ok? E forno. E aí vamos ficar de olho para ver quanto tempo vai demorar para a gente assar esse. Fica que tem dica. Pessoal, o Fica que tem dica de hoje é sobre as carnes que a gente pode usar para fazer o quibe. Carnes magras. Patinho, coxão mole, miolo de acém, esse tipo de carne. Evite carne gordurosa para que o seu quibe não fique rançoso, diremos assim. Uma outra dica bem legal é pedir para o seu açougueiro moer 2 vezes a carne. E lembra sempre de, após hidratar o trigo para quibe, espremer ele num pano de prato para ele perder esse excesso de água, tá bem? E lembra, fica que tem dica. Fica que tem dica. E é isso, pessoal. Quibe no forno. Bem tranquilo, bem rápido, bem fácil. Vamos ficar de olho para ver quanto tempo eles vão assar, né? E aí, só tirar. Você pode tirar ele da forminha, pode fazer uma graça com a forminha também. Então vamos esperar assar, vamos tirar e vamos experimentar essa delícia das Arábias. Nossa, foi horrível essa. É isso, pessoal. Até daqui a pouco. Bom, nosso quibe assou, ficou do jeitinho que eu queria, não muito assado e nem tão mal passado. Aparentemente ficou bem bonito. Eu tenho uma coalhadinha aqui que eu fiz, se vocês quiserem, depois eu só pedir que eu faça a receita, vamos experimentar. Primeira coisa, vamos cortar ele pra gente ver como ficou o recheio, né? Vou cortar bem ao meio pra gente ver se ficou legal. Ficou bonito. Ó. Consegue ver daí? Legal, né? Bom, vou colocar um pouquinho de limão. Vamos colocar um pouquinho de limão. Tá cheiroso. Tá bem cheiroso. Nossa. O quibe não tá seco. Tá equilibrado no tempero, tá bem legal. A pimenta síria faz toda a diferença, claro, né? O limão também fez toda a diferença. Mas assim, é uma simplicidade que... Como é que a gente consegue transformar algo simples em tão gostoso, né? Muito legal. Tenho certeza de que quando você cozinhar isso na sua casa e colocar na sua marmitinha para
Para levar para o almoço, para o jantar, para o lanche. Todo mundo vai ficar falando, nossa, que lindo, eu tenho certeza. E sem contar o cheiro, porque tá muito cheiroso. E olha, fiquei surpreso, porque geralmente quando eu fazia o quibe antes, eu colocava mais coisas, eu colocava tomate, colocava canela, colocava algumas outras coisas. E esse bem simples, bem tranquilo. Uma outra coisa que eu achei legal, a mesma quantidade de trigo para a mesma quantidade de carne, né? E ficou muito bom, viu? Gostei. Mais uma vez, muito obrigado, de novo. Lembra de se inscrever no canal e comentar com os amigos, com as amigas. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, mas principalmente cozinhe. E se inscreva, hein? Mais uma vez, obrigado por deixar entrar na sua casa. Fique com Deus e até a próxima.